Evidência de volta falando sobre um assunto que acomete muita gente. Com certeza todo mundo já sentiu sintoma de tristeza. Agora e aí? Quando essa tristeza torna-se depressão? Será que a tristeza pode ser uma depressão? Para explicar melhor esse assunto pra gente, eu trago aqui o psicólogo Antônio Gomes da Rosa. Bem-vindo, obrigada mais uma vez pela entrevista aqui no nosso estúdio. Antônio, essa dúvida é frequente. Primeiro assim, quais são os sintomas típicos, mais comuns? Vamos primeiro falando de tristeza. Tristeza, Susan, é um estado sazonal que pode ser passageiro, ele é leve e pode ter motivos aparentes, conscientes, que tu identifica porque estás triste, né? Então, tristeza é uma emoção do ser humano, é um sentimento que todos nós, a qualquer momento, podemos ter, né? Faz parte da vida humana a tristeza. Ela vem e ela vai. E a depressão? Aonde a depressão se encaixa no sintoma da tristeza? Então, a depressão é quando tu começa a apresentar desânimo, tu começa a sofrer prejuízo na tua organização de vida, tanto pessoal, quanto relacional, afetiva e social, né? Tu começa a ter dificuldades, às vezes, no teu trabalho, tu não tem vontade de sair de casa. É diferente da tristeza, que tu pode não ter vontade de sair de casa num dia por causa de uma razão específica, né? Pontual. E a depressão é algum tempo isso vai acontecendo insistentemente. Então a psicologia trabalha com esses sinais de intensidade e quantidade para diagnosticar a depressão e diferenciá-la de uma tristeza. Por exemplo, depressão, você citou aqui para mim no intervalo que a pessoa não quer ver a luz do sol, que é super importante para liberar o tal do hormônio da endorfina, que dá a sensação de prazer. Isso, então, uma vez que a pessoa vai ficando escondida, vai ficando no escurinho, não quer abrir as janelas, quer ficar dentro de casa, ela não estimula a produção de endorfina, que é uma substância, um neurotransmissor importante para o nosso bem-estar. A pessoa, às vezes, na depressão, ou ela se alimenta demais, indo a ganhar peso, ou ela se alimenta de menos, perdendo peso. O sono dela também passa a ter um distúrbio. Ela ou dorme muito e com um sono de péssima qualidade, se acordando muito, às vezes até com pesadelos, ou ela custa a dormir e dorme muito pouco, né? Quando tem uma depressão aí com ansiedade também, uma depressão mista, né? A ansiedade e a depressão estão meio que ligadas? Estão ligadas. Às vezes o que tu pensa que é uma ansiedade tem uma depressão também, né? Então nós temos um diagnóstico de depressão mista, né? Com ansiedade. Então a depressão, no seu geral, é uma doença, né? É uma patologia em que se manifesta em qualquer pessoa e que necessariamente não tem uma causa identificatória. Ela ocorre muitas vezes por causa de uma infância ou de uma adolescência que aconteceram situações em que essa pessoa, quando era pequenininha, ela passou por aquilo. Mas ela agora, depois de adulto, aquilo vem fazer alguns efeitos nela porque se transformaram dentro dela crenças e características psicológicas e afetivas e emocionais que ela não percebe que é o jeito que ela funciona agora. Comandando a vida dela e não necessariamente aquilo é o que ela gosta. Aliás, Suzy, a vida é assim. A vida não é... A vida, quando se fala em terapia, quando se fala em análise, não é buscar causas, mas é buscar condições a partir do que eu acredito do meu passado para construir novos significados e então me transformar. E isso cura a depressão ou precisa de remédio? A depressão, ela tem que passar pela psicoterapia. E um percentual da depressão é interessante e é necessário que se faça com medicação também. Porque tem, aliás, não só depressão, né? Muitos de sofrimentos psíquicos. Porque se nós pensarmos que 80% do que nós vemos aí usando medicação são neuroses, e neuroses necessariamente não precisam de medicação, mas enfim, 80% das pessoas precisam de medicação, porque dentro da sua neurose, a medicação contribui para que ela vá modificando o sintoma e não trata a causa, né? Então a medicação, ela esconde fatores de mudança, ela te ameniza do sofrimento, né? E te deixa vivendo na tua neurose, de oi, eu tô bem, né?
Quando tu faz a psicoterapia com a medicação ajuda para que tu nivele o teu estado de humor e tu entra então no processo analítico para entender os significados que tu dá para a tua vida de maneira a converter alguns padrões de comportamento. Então assim, Antônio, o recado que a gente dá aqui, ninguém pode viver a vida inteira numa tristeza, numa depressão, ninguém precisa disso. Tudo é possível reverter através, lógico, de uma ajuda psicológica, até a pessoa pode ajudar a si mesmo, ser mais otimista e menos pessimista. Exatamente, ajudar a si mesmo. Nós temos que nos cuidar com os nossos hábitos. Nós construímos e nós estigmatizamos na gente mesmo padrões de pensamentos, sentimentos, emoções e comportamento. Se eu estigmatizo em mim e eu congelo um padrão pessimista, queixoso, culpabilizador, de que tu é culpada, ele é o culpado, a chuva é a culpada, o governo é o culpado, eu sou um tadinho, eu cristalizo em mim um padrão de comportamento que naturalmente vai me levar a ser um tipo de pessoa. Então, às vezes não é ir procurar um profissional mesmo, mas é estar se questionando qual é o padrão teu de comportamento, de crença, de pensamento e de sentimentos, né? É de que tu é o tadinho, de que tu é um sofredor, de que tu só ganha se chorar, né? Quem não chora não mama, né? Antônio, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Daria para falar muito tempo ainda sobre depressão, sobre tristeza, sobre ansiedade, mas quem sabe a gente volta a falar sobre o tema numa outra oportunidade, falando justamente sobre um mal que acomete inúmeras pessoas. Eu acho que vale a pena dizermos ainda, Susan, que a depressão, depois do capitalismo mais forte, da industrialização, ela sofreu forte preconceito, dizendo que era coisa de sem vergonha e vadio. Né? Que não tem o que fazer. Que não tinha o que fazer, porque o humano tinha que produzir para o capital. Né? Então, hoje a gente retomou o direito de que depressão é doença, assim como no tempo da Grécia era a melancolia, a depressão, e nos anos 60 era a estafa. Né? Sempre existiu depressão na humanidade, que temos hoje também ainda. E vamos ser felizes por aí. Vamos ser felizes. Obrigada. Agora, pessoal, breve intervalinho comercial. No próximo bloco, retornamos com mais atrações para você. Até já!